Olá, nesse vídeo eu gostaria de falar de um dos textos mais controversos do Novo Testamento. 1 João, capítulo 5, o verso 7 e o verso 8. Para vocês terem uma ideia, esse texto foi tão forte que Sir Isaac Newton, por causa dele, que ele teve dúvida da doutrina da Trindade. Segundo Isaac Newton, ele percebeu que esse texto não tinha no original. E a Sociedade Bíblica Trinitariana, ela defende com unhas e dentes esse texto de 1 João, capítulo 5, verso 7 e verso 8. Vamos dar uma olhada nesse texto e vamos analisar se esse texto está realmente no original. Diz assim, este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Notem que aqui, a partir de no céu, está entre colchetes. Isso significa que a tradução demonstra que esse texto, essa parte, essa perícope aqui, é duvidosa. Afinal de contas, essa parte que prova cabalmente que existe a Trindade nesse texto, ela está no original? Bem, eu gostaria de falar nesse vídeo sobre isso, né? Na verdade, esse texto, ou alguns dizem que esse texto não se encontra em nenhum texto grego antigo, ou nenhum documento textual grego. Não é bem assim, porque existem alguns textos gregos que eu vou mostrar para vocês, mas, na verdade, essa parte de 1 João capítulo 5, verso 7, não tem em nenhum texto grego antes do século X. E nenhum pai da igreja citou essa parte, certo? Esse texto, ele veio da Vulgata, do século IV. Né? Ele veio da Vulgata e nós podemos perceber que alguém incluiu na Vulgata latina, certo? Do quarto século, e quando Erasmo, no século XVI, começou a fazer o seu texto grego, que foi o texto base da Reforma, Erasmo, na sua primeira edição, segundo Bruce Metzger, ele não incluiu esse texto. Erasmo não incluiu esse texto. Mas ele foi muito criticado por ele não ter incluído. E uma das justificativas que ele afirmou foi exatamente que não havia texto grego que ele pudesse se fundamentar, mas esse texto só vinha da Vulgata latina. Depois, com o tempo, depois dessa controvérsia com Erasmo, apresentaram 8 textos gregos que há essa passagem bíblica do século X em diante. A maioria dos textos são do século XV e XVI. Agora, detalhe, de 8 textos gregos, 4 desses textos, essa passagem vem no rodapé.
ou seja, não vem no lugar onde ele deveria estar. Quer dizer que quem estava fazendo a cópia estava colocando esse texto como duvidoso. Então ele ficava no rodapé. E 4 desses textos demonstram que há uma vírgula entre eles, ou seja, o copista colocou tipo uma vírgula, um espaço e um sinal entre esse texto, ou seja, todos os copistas dos 8 textos gregos do século X em diante deixaram claro que esse texto era um texto duvidoso, e isso é muito estranho. Dos oito textos gregos, nós temos o Codex Montfortianus, ou o 61, o Códice 88, ou Codex Regius, certo? Esse é um dos que está no rodapé, né? Não no lugar mesmo. O 221 também está no rodapé. O 429, todos os textos são do século XV e XVI. O 629, que é o Codex Ottobonianus. O 636, que também está no rodapé. O 918 e o 2318. Esses 8 textos gregos, eles foram apresentados, então, a Erasmo, para que ele colocasse no seu Novo Testamento grego essa passagem. Mas todos esses textos demonstram, de alguma forma, algo duvidoso, como no rodapé, como eles colocaram no rodapé, e um sinalzinho de vírgula entre esse texto. Muito bem, na verdade, gente, o que parece é que esse texto foi incluído por copistas para demonstrar diante de uma controvérsia trinitariana, certo? Uma controvérsia trinitariana, porque os textos gregos, esses textos gregos, todos eles vieram de uma tradução do latim. Eles demonstram que eles vieram da tradução latina, da Vulgata. Então isso demonstra que os copistas, eles não fizeram uma cópia de outro texto grego, eles copiaram da Vulgata, colocaram em grego. E algo muito interessante é que quem incluiu essa passagem, que não está em nenhum outro manuscritos, um grupo, uma maioria, mais de 3.000 manuscritos, não tem essa passagem, nem o texto majoritário, o texto bizantino, né? O texto crítico, nenhum dos textos, somente o texto de Erasmo, mesmo assim teve muita controvérsia para Erasmo incluir. E realmente o copista que fez isso, ele não percebeu que ele estava colocando algo fora do contexto, algo fora do contexto bíblico e até da lógica. Vamos analisar. Porque vejam bem, no contexto dessa passagem, João está mostrando que Jesus é testemunhado pela água, pelo sangue e pelo Espírito. Então, essa água, o sangue e o Espírito não significa a Trindade. Pode ser que a Trindade se manifeste na água, que é o batismo de Jesus, né? O sangue, a sua encarnação, e até mesmo na cruz, quando ele morreu, Deus manifestou através do terremoto, da sua, né? A glória de Deus manifestou de uma forma de juízo ali. E o Espírito Santo está mostrando que eles testificam de Cristo. Mas aqui, de uma hora para outra, o copista colocou
pois há 3 que dão testemunho no céu, sendo que o contexto não é isso que está falando, né? Como falou muito bem o seu comentário do John Stott, certo? Agora é interessante que no céu, porque há 3 que dão testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes 3 são um, e 3 são que testificam na terra. Ora, gente, no céu Jesus não precisa de testemunho. Jesus precisa de testemunho na terra. Não tem nenhuma passagem bíblica que demonstre que Jesus precisa de testemunho no céu. E outra, demonstra aqui nessa passagem que Jesus testifica dele mesmo no céu. Então, a própria colocação desse texto, desse verso, não condiz com o contexto da passagem e nem com o contexto bíblico, né? Nem com a lógica. Então, o que nós podemos perceber é que foi realmente um acréscimo. Outra coisa, se alguém não crê na Trindade, mesmo que esse texto fosse comprovado com os vários textos gregos, a pessoa não acreditaria, porque existe um texto mais claro ainda. Quando Jesus diz, fazei discípulo de todas as nações, ide por todo mundo, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. Não tem algo mais claro da Trindade do que esse texto de Mateus 28. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, se alguém não crê na Trindade, esse texto também não vai servir para que ele creia. No entanto, realmente esse texto não está na grande maioria de textos gregos e parece ser uma inserção de algum escriba. Deus abençoe a todos.